Continuando a nossa resolução do Enem PPL 2023, a gente vai dar uma olhadinha numa questão que fala sobre a separação de misturas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e lembre-se sempre de deixar o like nessa resolução. Bora lá! Nessa questão 106, ele diz que na produção do politereftalato de etileno, que é o PET, um polímero de condensação que também é classificado como sendo poliéster. Sempre é bom lembrar alguns detalhezinhos importantes, né? Ó, aqui nós temos um poliéster. Ele fala que utiliza-se como reagente o para-dimetilbenzeno, também chamado de para-chileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o para-chileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros ortochileno e o metachileno, cujas estruturas são apresentadas aqui na figura. Lembre-se que neste caso nós estamos falando, ou a questão está falando sobre os isômeros de posição orto, meta, para, né? Então nós temos aí especificamente os isômeros classificados como isômeros de posição, uma vez que você vai mudando a posição relativa dos grupos CH3, né? Lembrando que aqui, esse caso de isomeria de posição é um caso classificado como isomeria plana. Ele diz que no quadro são listadas as temperaturas tanto de fusão como também de ebulição desses três isômeros. O ortochileno tem um processo de fusão, ou seja, a passagem do sólido, né? Quando ele fala da fusão, o sólido vai para o líquido, de menos 25. E a ebulição, onde o líquido vai para o vapor, de 144. Bom, o metachileno vai, então, aí fundir ou se solidificar, né, a menos 47 e vai entrar em ebulição em 139. O parachileno 13, enquanto aqui na sua ebulição 137. Note que as temperaturas de ebulição são muito semelhantes, né? São valores aí extremamente próximos. Sendo assim, a gente já fica desconfiado, fala, valores de ebulição muito próximos, porque ele quer saber qual processo de separação permite a purificação desse reagente. Bom, primeira coisa, quando se fala em processos de destilação, sempre se utiliza como referência as diferentes temperaturas de ebulição. Como os processos de ebulição acontecem aqui em temperatura muito próxima, a gente já pode observar que na alternativa letra A e também aqui na alternativa letra C, nós temos destilação e destilação. Então eu já consigo excluir essas duas alternativas. Só vale lembrar uma coisa importante. Destilação, então, novamente, utiliza-se os valores ou as diferenças nas temperaturas de ebulição. Quando nós fazemos uma destilação simples, a mistura é homogênea sólido mais líquido, né? Então tem que ser uma mistura do tipo homogênea, sólido mais líquido. Numa destilação fracionada, que é o método utilizado para separar as frações do petróleo, nós temos aqui então líquido, líquido mais líquido, também numa mistura do tipo homogênea. Então esquece, tanto a letra A quanto a letra C já foram embora. Na alternativa letra B, né, a letra A e a letra C, aliás, a alternativa letra B, ele fala da cristalização, né? O processo de cristalização acontece justamente com misturas que são supersaturadas, né? A gente pode falar aí que há a formação de cristais numa solução que é classificada como sendo supersaturada. Geralmente acontece assim. Um exemplo clássico de cristalização é quando você vai evaporando a água do mar para formar NaCl no seu estado sólido, que é o sal de cozinha, sal comum. Então não é o caso aqui, ó. Porque quando se faz uma cristalização, você vai então fazer a evaporação do solvente. Então não é o caso aqui, a gente não consegue evaporar numas temperaturas como essas, tá? Aí ele falou extração líquido-líquido. Quando se faz uma extração, se utiliza, né, um solvente apropriado. Você tem que colocar um solvente, sendo que esse solvente vai conseguir extrair uma parte do composto e deixar aí a outra parte, né, do outro lado, digamos dessa forma, de maneira simplificada. Porém, todos esses nossos três compostos aqui são apolares, não tem tanta diferença de polaridade, né? São apolares ali, tudo bem, você pode falar uma pequena diferença, mas são classificados como sendo apolares. Então não dá para utilizar um solvente apropriado para separar. Igor, dá um exemplo de uma extração líquido-líquido. Se eu quiser, por exemplo, extrair o etanol da gasolina, eu posso utilizar água com sal, água com NaCl, porque a água consegue fazer ligação de hidrogênio com etanol, mas não faz a interação intermolecular com a gasolina, que é um hidrocarboneto, como aqui, né, o ortometaparotileno, que são apolares. Isso seria uma extração líquido-líquido. A única coisa que a gente consegue fazer mesmo vai diminuindo a temperatura.
né? Pega a amostra desses 3, começa de, imagina que a gente esteja a 25 graus Celsius, né? Todo mundo a 25 graus Celsius já está líquido, né? E aí você vai diminuindo a temperatura. Quando chegar em 13,5, o para chileno se solidificou. Beleza, então você separou o para. Quando então vai diminuindo mais a temperatura e chegar em 25 graus Celsius negativo, o orto chileno se solidifica. E finalmente ficou. Aí você não precisa continuar baixando a temperatura, porque aí o meta vai ficar no estado líquido, você já separou o para do orto e ficou o meta separadão. Então nós temos aqui uma solidificação fracionada. É um método que não aparece muito nas questões, mas é bastante interessante aí de notar e não confundir com uma cristalização simples. Aqui você vai diminuindo a temperatura, né, do ambiente ou a temperatura lá do sistema e faz com que eles venham a se solidificar. Na cristalização, você aí vai evaporando o solvente da mistura, geralmente uma mistura que é super saturada. Belezinha? É isso aí. Bora continuar fazendo mais resolução da prova do Enem PPL 2023. Não se esqueça de deixar o like. Ajuda muito então o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e para todo mundo que está estudando. Bora lá, até mais.